por tudo quanto Deus tem nos dado até aqui. Nós servimos um Deus grande, irmãos. Amém? Os irmãos estão aqui. Nós já tivemos um momento importante, onde foi cantado isso aqui, aquela música que o Diego cantou, falando como é Deus, como Cristo é, como Ele age. E eu estava ali ouvindo a letra, e ouvindo a igreja cantar. Eu queria que nós fizéssemos desse momento a partir, ou melhor, não é a partir, é a continuação desse culto, como algo assim, muito, tudo que você tiver para doar para Deus hoje, no seu culto, eu queria que você deixasse aqui hoje. Quem diz amém? Nós servimos um Deus grande, sim ou não? Que é o Deus dessa terra, que é o Deus deste povo. É um Deus que nos sustenta, que tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você? Pergunte isso para alguém. Deus tem cuidado de você? Eu queria que você declarasse isso comigo assim, ó. Tu és o Deus dessa terra, cante. Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Diga. Tu és a luz deste mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz para o cansado. Diga isso. Tu és. Vamos declarar. Ninguém. Quem pode, sabe, cante, diga. Ninguém. Sabe por quê? Diga grandes coisas, diga assim, olha. Grandes coisas. Grandes coisas. Declare, Moriá, diga isso nessa noite. Grandes coisas. Aleluia. Tu és o Deus deste povo. Vamos dizer. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus deste povo. És o Senhor da nação. Quem pode dizer? Tu és. Eu queria que você cantasse. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Que mais? Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Diga mais uma vez. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Quero ouvir você declarar. Diga que há grandes coisas. Grandes. Nesse lugar. Diga, Moriá. Diga mais uma vez. Grandes coisas estão por vir, vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, vão acontecer aqui. Bem baixinho assim, ó. Ninguém. Diga. Diga isso, declarando, vai. Cante mais uma vez, diga. Ninguém é como o nosso Deus.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. O tema da mensagem que Deus me deu é o dia que Deus restaurou a lepra de Geazi. É um livro histórico e é interessante nós sabermos que os livros históricos da Bíblia, eles nos ensinam muito. Quando nós lemos a história, interpretamos o texto, existem muitas lições, diversas lições que Deus deixou incutida dentro desse texto que nos ajuda muito. E eu quero ler com você, o verso 1 diz assim, capítulo 5 do segundo livro de Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e a este varão homem valoroso, e era este o homem varão e valoroso, porém ele era leproso. Então aqui, observa que Deus tinha um carinho muito especial com Naamã, porque a Bíblia diz que, o texto diz, eu vou ler de novo, você acompanha, que ele é chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do Senhor. Esse Senhor aqui minúsculo está falando dos homens. Ele era um homem respeitado, e agora sim, porque o Senhor, escrito maiúsculo, deu a ele o livramento. Ou seja, as vitórias que Naamã tinha, ele era respeitado pelo povo, mas recebia de Deus, ou da mão de Deus, as estratégias de guerra na qual vinha fazer com que ele tinha muitas vitórias. Então havia por parte de Deus um carinho especial com a vida deste homem. Só que havia um detalhe que a palavra fala, que ele era leproso. E essa lepra era mais um problema exterior, ou que era visto pelo povo, do que interior. Ou seja, a lepra de Naamã não estava atrapalhando, entre aspas, as suas atividades, porque mesmo com aquela enfermidade, ele ainda conseguia exercer a sua função. Coloca um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Ele continuava conseguindo exercer a sua função, a sua atividade. Ele continuava sendo respeitado como chefe de um exército. Entretanto, era bem notório a sua enfermidade. A Bíblia faz questão de frisar que ele era leproso. E essa lepra, essa doença, esse problema externo que Naamã tinha, ele não conseguia disfarçar. Porque quando ele voltava para casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, os seus empregados, eles com certeza percebiam aquela enfermidade que ele tinha quando ele tirava a roupa, porque provavelmente cheirava mal. As faixas que ele usava protegendo o seu corpo, elas tinham que ser tiradas. E na tipologia bíblica nós entendemos aqui que existem algumas coisas nas nossas vidas, irmãos, que nós podemos até esconder lá fora. Sermos respeitados pelos liderados, somos respeitados por vezes pelos empregados, pelos colegas, mas quando chegamos em casa, a nossa lepra, ela não pode ser escondida. É em casa que as pessoas que estão ao nosso lado conseguem ver a nossa fraqueza. Existem defeitos que você tem, sim, que eu nunca os saberei, que a igreja talvez nunca saberá, mas que quando você chega em casa,
que os seus filhos olham para você, que a sua esposa olha para você, que os seus entes queridos olham para você, os que estão próximos de ti. É ali que é manifesto a sua deficiência. No caso de Naamã era uma lepra. Existem pais que não são mais respeitados. Existem maridos que não são mais respeitados. Existem esposas que não são mais honradas. Aqui ou lá fora, todos olham para ti e até por vezes inveja ser quem você é. Assim era Naamã. Naamã, a Bíblia faz questão de frisar que ele era um homem respeitado diante do seu Senhor. Porém, este homem, ele era leproso. Todos nós, sem exceção, existe um momento da nossa vida que nós temos que chegar em casa. Existem momentos da nossa vida que nós temos que voltar para casa. Pode pôr um pouquinho mais, Jonas, de som. Existem momentos que nós precisamos encarar a nossa realidade. E é ali que nós temos que confrontar, temos que estar enfrentando situações que só nós sabemos o quanto ela nos incomoda. Lá fora te pedem por favor, na sua casa, às vezes você quer uma coisa e não é respeitado. Isso acontece com filhos, com pais, com marido, com esposa. Às vezes, quantos pastores exercem autoridade, prega com poder e com graça em cima do púlpito, mas quando ele chega em casa, ele não consegue ser respeitado pelos seus próprios filhos, pela sua própria esposa. Tem alguém aqui? Nós temos nesse texto uma manifestação tipológica do que talvez acontece com muita gente. E a pergunta minha é, para que vocês possam já começar a pensar a respeito: será que esse Deus que nós cantamos aqui tem poder para restaurar a lepra de alguém? Tem alguém aqui? Será que o Deus que nós decidimos servi-lo, andar com Ele e Ele conosco, e que nos abençoa, pode mudar a nossa história ainda? Será que ainda dá tempo para que você desfrute de um respeito dentro da sua casa, dentro da sociedade que você vive, na igreja a qual você faz parte? Será que ainda dá tempo para você ser honrado? Em casa, diante dos nossos amigos, diante de nós, dos nossos filhos, dos nossos familiares, da nossa esposa, dos maridos, é ali que a pessoa vê a nossa nudez. É ali que por vezes muitos não vigiam com o que falam. Aqui somos uma bênção, e em casa por vezes um sepulcro caiado, que você olha ele por fora limpinho e bonito, mas quando ele abre a boca cheira mal. Palavras torpes, pensamentos maus, gestos obscenos, atitudes malignas, mundanas, atitudes que não condizem com aquilo que você veste. Era assim que era a vida de Naamã. Ele ia lá, exercia sua autoridade. Na vida de Naamã, irmãos, Naamã foi um homem que sofreu e sofria um desprezo muito grande quando ele voltava para casa. Imagine comigo, eu vou precisar contar um pouquinho da história para vocês entenderem isso. Ele ia para as suas guerras, para as suas reuniões, e como é normal na vida de qualquer cidadão, quando se termina a sua jornada de trabalho, o seu dia de trabalho, o que nós mais queremos é voltar para casa, sim ou não? E ele precisava fazer assim.
E quando Naamã chegava em casa com a sua lepra, com a sua enfermidade, eu acredito que ele já chegava abrindo os braços para que a sua esposa, auxiliada talvez com seus empregados, pudesse tirar aquela veste, porque a lepra é uma doença que acontece na pele do ser humano, e aquilo gera pus, uma infecção, e quando se coloca um tecido por cima, quando você vai tirar esse tecido, os pedaços da sua carne vai junto. E acredito, para que aquilo não fosse manifesto no uniforme de um general, ele deva usar talvez uma proteção, uma faixa. As enfermeiras que estão aí sabem do que eu estou dizendo. E quando ele chegava, que tirava aquela roupa, precisava tirar aquele curativo imenso. O verso 2 vai nos contar uma história interessante, porque eu creio, irmãos, olha aqui para mim. Ninguém acostuma sofrer a vida toda. Chega uma hora na sua vida que você precisa dizer, olha, chega desse sofrimento, não dá mais. Tem alguém aqui? Ninguém quer ser desonrado por toda a vida. Talvez um tempo difícil no relacionamento, ok, no casamento, ok, mas isso precisa ser resolvido. Não pode ficar assim para sempre. A esposa de Naamã chegou uma hora que ela disse, não, amor, bem, não dá mais. Você é um homem honrado lá fora, respeitado, mas você chega em casa, eu não estou aguentando mais isso. Você sai para as guerras, será que não seria possível, senhor general, que o senhor trouxesse uma escrava nessas incursões que você faz, nessas invasões de cidades, que você prendesse lá uma menina e trouxesse essa menina para me ajudar com essa luta aqui em casa? Aí no verso 2, Naamã ouviu o conselho da esposa dele e diz assim: e saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, e essa menina ficou a serviço de Naamã. Aquilo que a mulher de Naamã fazia, a escrava que foi levada de Israel passou a fazer. E agora a batalha que era daquela esposa passou a ser daquela menina que era considerada escrava ali na terra onde Naamã vivia. E acontece uma coisa interessante, que essa menina também disse: olha, minha senhora, tudo bem que eu sou escrava, tudo bem que eu estou a seu serviço, mas não há quem suporte sofrer tanto com essa situação. Existem situações na nossa vida, irmãos, que elas vão se acumulando, elas vão cheirando mal, elas vão sendo deixadas de lado, mas chega uma hora que nós temos que resolver. A situação da esposa de Naamã, ela diz: eu vou arranjar uma escrava, ponto. A escrava disse: minha senhora, não dá para continuar assim. Eu creio que essa senhora deve ter perguntado para aquela menina: você tem outra alternativa? E ela respondeu: eu tenho. Existe um profeta em Israel que pode restaurar o meu senhor da sua lepra. Vocês não entenderam nada, eu vou explicar mais detalhadamente. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Você vai continuar sofrendo com essa situação até o dia que você crê que existe alguém de Deus que pode orar por você para mudar a sua história. Aquela menina disse: eu conheço, minha senhora, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há lá em Israel, a vida dele seria mudada. Ninguém acostuma com isso a vida toda, irmãos. Existem situações na nossa vida que são acumulativas, e por vezes a gente finge que não está acontecendo nada, mas quando você para pensar, tem dias que você olha e diz: aquilo está ali ainda não foi resolvido. Ela chega à sua patroa e disse: nós precisamos resolver isso. E a Bíblia diz que as esposas,
a mulher, como esposa, ela foi constituída por Deus como ajudadora, sim ou não? E a mulher de Naamã escutou aquela menina falar, porque assim, por mais que aquela menina, ela tinha cerca de 15 anos de idade, e que ela fosse escrava, era uma situação que até para aquela patroa ver, era uma situação difícil de se ver. Imagina uma situação de despir um homem leproso e tirar as suas faixas para que fossem lavadas. Porque antigamente não era como hoje, que a maioria das coisas, as fraldas são descartáveis, né? As faixas são descartáveis. Antigamente não era assim. Elas eram reutilizadas por muitas vezes. Então tinha que ser lavada aquele pus, aquele sangue que cheirava mal. E aquela esposa ouviu e contou para Naamã o que havia acontecido. E a Bíblia nos mostra claramente que a partir do momento que você aceita algo que é a razão pela qual as pessoas te desprezam, e que você não faz nada para mudar, porque esse mal cheira mal, essa enfermidade cheira mal, e afasta as pessoas que estão próximo de você, e que você não toma decisão nenhuma na vida para poder alterar aquela situação. Por causa da natureza humana, é normal as pessoas te desprezar quando você tem problema. A gente pensa assim, mas não, agora que eu estou passando por dificuldade. Isso é da natureza humana, irmãos. Se você tiver uma enfermidade que tenha mau hálito, as pessoas vão se distanciar de você. Se os seus hormônios estiverem muito acirrados, que produzir mau cheiro, as pessoas vão distanciar de você. As pessoas distanciam das pessoas que têm problema. A lei dizia que um leproso tinha que ser abandonado fora da cidade, em Israel. Tem que ser esquecido, os familiares têm que abandonar. São situações que, se você não toma nenhuma decisão para que elas possam mudar, elas vão continuar incomodando você e distanciando as pessoas de ti. Mas alguém disse: você não é obrigado a ficar sofrendo com isso a vida toda. Diga para alguém que está do seu lado: ainda tem jeito. E aconteceu uma coisa interessante. Olha, maridão, uma menina que você trouxe disse que lá em Israel tem um profeta, e que se você for lá, esse profeta vai te restaurar. A gente normalmente, irmãos, quando está passando por uma dificuldade, uma questão difícil na nossa vida, nós queremos que ela seja resolvida. E quando nós sabemos onde a ajuda está, a expectativa é que a gente vá lá. Mas essas coisas que nos incomodam, elas nos incomodam de tal maneira que por vezes nós não queremos tocar no assunto. A gente quer fingir que não está acontecendo. A gente não consegue andar um pouco mais, concluir um curso, parar no emprego, ter um sucesso na vida. E você não percebeu, nós temos tratado disso aqui na Escola de Vencedores, que o tempo ele não para, ele continua correndo. E às vezes a gente olha para trás e vê que está envelhecendo e que nada mudou, nada melhorou na sua vida. E aí chega Naamã e procura Eliseu. Quem que ele procurou? Que era o profeta, o homem de Deus em Israel. Eu creio que quando Eliseu viu Naamã, ele não precisou nem tocar nele, até porque ele não podia tocar num leproso. Escute. De longe ele disse: olha, você vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos. A palavra banho não podia ser falada com Naamã, porque quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele ouvia era isso: vai tomar banho, porque ele cheirava mal. Tem coisas que nós não estamos querendo ouvir, mas queira você ou não, para que elas sejam curadas, elas vão precisar vir à tona hoje. E às vezes a gente não quer tocar mais nesse assunto, mas é preciso
para que isso seja resolvido. E Eliseu fala com ele: ops, e são 7 vezes. Eu quero que você vá lá. E era uma frase que o incomodava, que o fazia mal, que tirava a paz daquele homem. Porque às vezes, olha aqui para mim, Moriá, sem ninguém dormindo agora. Dormindo uma mensagem dessa tem que estar cansado, não tem? Quando eu falo assim é porque tem alguém dormindo, irmãos. Hello? Pensa comigo aqui. Qual é a frase que te incomoda? Se eu começo a contar aqui que eu sou feliz na minha casa, que eu tenho uma esposa, que os meus filhos são uma bênção, como isso soa para ti? Hello? Porque só quem está na luta, irmãos, é que sabe o que está vivendo. Para alguns, falar de filhos que são bênção não soa bem. Porque ele diz assim: ah, pastor, eu nunca consegui viver isso lá em casa. Falar de alegria em casamento, que casamento? Falar de estabilidade financeira, desde que eu me entendo por gente, eu passo por dificuldade. Que estabilidade financeira? Que paz? Eu já ouvi crentes dizer que alegria é essa que vocês pregam há anos, que eu não consigo ver e nem viver. E aí o tempo vai passando e vai cheirando cada vez mal. Vai ficando pior. Para um pregador, para um sacerdote, para um homem de Deus, ele precisa ser primeiro respeitado na sua casa. E precisa ser honrado na igreja que ele serve. Para um pai de família, ele precisa ser respeitado na sua casa, ser honrado no seu casamento, ser respeitado na sociedade onde ele vive. Então tem palavras que às vezes a gente não quer ouvir falar. Pessoas que conseguem mandar nos empregados, mas o seu filho não te respeita. Pessoas que mandam nos empregados, mas a esposa não é submissa. Ah, pastor, como eu gostaria que fosse diferente. Porque nós gostaríamos que fosse diferente. Tem pessoas que dizem: como era bom se a reunião nunca acabasse. Porque aqui é um lugar de paz. Mas queira você ou não, você vai precisar passar por aquela porta daqui 1 hora e alguns minutos. E queira você ou não, você tem que de novo encarar a mesma vida, a mesma lepra, o mesmo desrespeito, a mesma falta de honra. Agora eu te pergunto: até que dia você vai viver assim? Naamã não podia ouvir falar nessa palavra, limpeza, cheirou mal. Podia estar falando de outra coisa, o ouvido dele estava atinado. Estão falando de mim de novo. Ele se sentiu humilhado e foi tão difícil para ele, pois o problema na casa dele era exatamente o que o profeta disse para ele: você precisa tomar banho. Agora o profeta, olha aqui para mim. Quantas vezes eu já preguei aqui, pastor Hélio pregou, pastor Moisés, pastor Marcelo, Diego, e a gente fala algumas frases que vocês torcem o nariz, que dá... A gente sabe, irmãos, nós estamos nisso. Eu estou aqui pregando há 19 anos. Eu consigo entender um pouco de vocês. Tem coisas que eu falo aqui que vocês torcem o nariz. Naamã torceu o nariz para Eliseu. Mas tem coisas que vocês vão torcer o nariz e precisam entender que existe um caminho de Deus para curar você. Você tem que submeter a autoridade à vontade de Deus se você quiser ser sarado da sua lepra. Não é ficar com raiva de quem Deus mandou falar.
Porque Naamã se levantou e disse: não tem rios melhores na minha terra? O Senhor vem me humilhar diante da minha tropa, diante dos meus homens, e dizer para mim tomar banho exatamente no rio Jordão, que não é um rio limpo. Você quer o que de mim? Os traumas são difíceis, mas tem dias que Deus quer tocar neles. Tem hora que Deus nos coloca a pensar, assentado no lugar, e diz: Paulo, olha a sua vida, olha quem você se tornou, olha a sua situação, analise como você é honrado, você é respeitado, você é digno. E ele olha para aquela situação, e eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Qual era a outra opção que Naamã tinha? Hello, tem alguém aqui? Sabe por que vocês não suportam falar para vocês aqui? É porque você não tem outra alternativa. Deus te colocou aqui hoje para ouvir essa palavra, e você vai ser curado em nome de Jesus. Não adianta ficar com o nariz torcido, não adianta achar ruim com o profeta. Não, tem dia que Deus vai te confrontar mesmo. Tem dia que é assim. Os irmãos estão aqui? Os traumas são difíceis de serem enfrentados. A sujeira, para limpar a sujeira. E fora aquela que diz assim, olha, porque às vezes vocês conversam conosco alguma coisa, ou indiretamente, e Deus prepara uma palavra para trazer a cura. E o leproso, ao invés de aceitar a cura, o que o leproso faz? O leproso fala assim: eu contei para o pastor, ele já está falando no microfone. O doente nunca diz assim: eu preciso de cura, mas ele consegue achar outro problema em cima do problema. Hello? Tem ainda alguém aqui? E Naamã levanta e diz: mas assim, Eliseu diz: olha, se fosse eu falava assim: vai tomar banho 7 vezes no rio. Mas acontece uma coisa interessante, verso 14: e então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou a carne de um menino, de um bebê, e ele ficou purificado. Sabe o que eu estou dizendo para você? A primeira etapa da cura de Naamã doeu demais, para ele ouvir Eliseu falar que ele era um cara que, porque assim, pela postura dele, ele esperava uma boa recepção, porque ele era um homem constituído de autoridade, pessoa submissa à sua autoridade, e Eliseu não deu nem ideia para ele, irmãos. Diz para ele: olha, você vai lá no rio e toma 7 banho 7 vezes, melhor dizendo, mergulha 7 vezes, e depois você vai ser curado. Sabe o que eu quero dizer para você? Digam comigo assim, para que fique gravado, mas diga com vontade. Eu estou com vontade de pregar hoje, irmãos. Se você tiver com vontade de ouvir a palavra, eu estou com vontade de pregar. Você vai dizer assim, olha, vai dizer com fé, mas com fé. E vai assim: mesmo que a palavra, para que eu seja curado, não seja a que eu gostaria de ouvir, se for, melhor dizendo, diga se for, para o meu bem e para a minha cura, eu vou ter que aceitar. Quando a gente diz para você assim, olha, troque o número do seu celular, abandone aqueles amigos com quem você se relaciona, troque o número da senha da sua Sky, venha no culto escola, venha na caminhada cristã. Quando nós dizemos isso para você, que nós te damos uma receita para você mudar de vida. Eu tenho falado regularmente aqui, irmãos,
as reuniões menos frequentadas da nossa igreja é quarta-feira do culto escola e sexta-feira da escola de vencedores. Sabe por quê? Porque você é confrontado com a realidade. Nós abrimos a palavra, ensinamos a verdade e dizemos assim: você quer continuar leproso ou você quer ser limpo? Ah, eu quero ser limpo 7 vezes no Jordão. Aí você diz: eu não quero. Então continua leproso. Porque a palavra ela é assim, ela te confronta. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem não confessa e não deixa, continua leproso. E não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de estação, não adianta assistir, não adianta. Você tem que tomar uma decisão e dizer: eu quero que essa palavra me cure agora. Que vidinha fajuta que tem gente que está levando, pelo amor de Deus, parece que nem tem um Deus. Na escola de vencedores estava mostrando isso para o pessoal. E põe culpa em Deus, e põe culpa no diabo, e põe culpa na esposa, e põe culpa no marido, e põe culpa nos filhos. E você, seu leproso, quando é que você vai tomar vergonha e aceitar que é você que está precisando ser curado? Pastor, mas não pode falar assim. Eu sou o profeta, eu posso. Tem alguém aqui? Eu vou te mostrar que existe jeito para leproso. Tem jeito de ser curado. Aí acontece uma coisa aqui muito louca. Nós temos que entrar no texto, verso 15. Ele voltou, pronto, vamos adiantar a história. Naamã ouviu, aceitou com muita dificuldade aquela palavra que machucou ele já estava todo ferido e machucou, e ele aceitou e disse: vamos lá nesse Jordão. E sempre, olha aqui, Deus sempre vai colocar alguém do seu lado para ajudar que a palavra de Deus se consolide na sua vida. Quem diz amém? Alguém disse para ele: Senhor, meu Senhor, se ele tivesse pedido ao Senhor uma coisa muito mais difícil, o Senhor não faria? Faria, mas logo, vai lá, cara. Normalmente as esposas fazem isso, as que são tementes a Deus. Ela diz: ó, amor, segura a onda, não sai não, não desvia não, não vai para a bebida não, não vai para o cigarro não, muda de vida. Tem alguém aqui ainda? Então voltou, verso 15, o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, e pôs diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há um Deus senão em Israel. Agora, pois, eu peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não tomarei, e estou ele para que ele tomasse, mas ele recusou. Ou seja, Naamã viu que tinha sido curado, sim ou não? E ele disse: eu vou dar uma oferta de gratidão para Eliseu. E ele volta com toda a sua comitiva, com todos os seus, as suas carruagens, com os seus tesouros, e diz assim: olha, Eliseu, eu estou curado. Porque o coração de, o coração de Naamã ficou alegre, sim ou não? Ele estava limpo. A Bíblia diz que ele ficou com a pele de uma criança. E ele chega para Eliseu e diz: eu quero te dar uma oferta de gratidão, eu quero pagar pelo que você fez. Eliseu não aceitou. Pergunta por quê? É porque Eliseu não merecia uma oferta? É porque Eliseu não podia receber uma oferta de gratidão? Não, é porque aquela oferta era da menina. Deu um estalo no seu cérebro, vou contar de novo. Quem foi a pessoa que evangelizou Naamã? Quem foi a pessoa que falou que havia um Deus em Israel? E Eliseu disse: eu vou ficar com esse galardão? Sabe o que eu quero ensinar para você? Aquela pessoa que você traz para a igreja, que aceita Jesus e que é transformada, o galardão não é do pastor, é seu. Ah, você não entendeu nada, eu vou te explicar. Deus nunca vai ficar te devendo um centavo em nada, ou seja, Ele vai te recompensar toda
todas as vezes que você ajudar na restauração da vida de alguém. Quando a gente olha para essas cadeiras, e às vezes a gente vê isso, porque, irmãos, eu estava pesquisando isso essa semana a respeito, nos anos 60, cada família tinha em média, de 7 a 9 filhos. E hoje, máximo um filho. A média, né? Pega as famílias, divide, uns têm 30, outros têm 1. A média está dando menos de 1 até. E eu fui programar isso na minha mente, eu falei, Senhor, a mesma coisa aconteceu dentro das igrejas. Biologicamente, as pessoas pararam de reproduzir. E espiritualmente, que são as ovelhas que têm que gerar ovelhas, também aconteceu a mesma coisa. Porque vocês esqueceram que todas as vezes que você traz alguém para Deus restaurar, Deus te paga. Tem alguém aqui? Deus nunca vai ficar te devendo nada. Deus nunca. Você pode olhar para um miserável e ajudar a vida dele, que Deus vai recompensar você. Eliseu não quis a oferta, porque ele disse, essa oferta não pode ser minha. Não fui eu só fiz o que é o meu papel, mas quem falou com você foi a menina. E eu vou te mostrar isso um pouquinho mais à frente. Tudo que eu fizer aqui, tudo que eu faço aqui, você não precisa ficar jogando na cara do pastor as coisas que você faz. Eu carreguei isso, eu fiz aquilo, eu troquei a lâmpada, ninguém me disse obrigado. Meu irmão, quando você recebe o meu obrigado, quando você recebe a minha gratidão, o seu galardão é pago. Quando você recebe no seu coração e faz com amor, quem te paga? Você quer receber de quem? Então para com esse negócio de ficar com o nariz torcido porque não te aplaudiram de pé. Aquela menina continuou escrava, continuou fazendo o seu papel até a sua recompensa chegar. Quando você diz sim para a vontade de Deus, quando você dispõe às vezes até ser humilhado, até ser chamado de crentinho, o crente nesse lugar, irmãos, você não perde nada em ser crente lá no lugar onde você trabalha. Você não é obrigado a ser crente e nem é obrigado a ser mundano. As pessoas precisam ver Deus em você. Você não perde nada, nada, absolutamente nada. Às vezes a gente fica pensando assim, pastor, mas eu tenho que ceder porque o meu patrão quer que eu... Você não é obrigado a fazer coisas erradas. Às vezes a sua recompensa fica retida por causa disso. Eu fui ajudar um povo a resolver uma situação recentemente por causa de um crente. E uma pessoa que estava sendo evangelizada ouviu pedir para aumentar uma nota fiscal em favor dele. E a família inteira decidiu não ir mais à igreja por causa daquele crente. Às vezes a gente fica procurando benefícios, irmãos, em coisas efêmeras. Vale nada, micharia, 1, 2, 3 reais. E esquecemos que quem nos recompensa é o Senhor. Mantenha a sua fé, mantenha a sua fidelidade. Bate na mão do seu irmão e diz para ele: você precisa ser crente de verdade. As viagens que você faz, que ninguém te vê lá, a fidelidade dentro da sua casa, a fidelidade sua para com Deus. Eu amo aquela história de Ananias e Safira. Quando Pedro diz assim: se você tivesse guardado o seu dinheiro, ele não era seu? Era. Você não é obrigado a fazer nada. Se você guardar, é seu. Mas se você resolver fazer, então faça bem feito. E ele disse: está aí na porta os homens que carregaram o corpo do seu marido e levaram também a mulher, e assim foi. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Deus sabe porque Ele resolveu te abençoar. Deus sabe porque Ele resolveu te enriquecer. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de vocês aqui, um por um. Deus sabe porque que Ele resolveu aumentar o seu salário. Agora acontece uma coisa linda.
Vamos adiantar mais. Naamã volta para casa. E agora, eu acho que Naamã, porque assim, normalmente ele fazia o quê? Ele chegava e tinha as suas vestes tiradas, as faixas tiradas, mas agora Naamã chegou em casa diferente, curado. Quem você acha que ele devia procurar? Normalmente, a resposta seria a esposa dele, sim ou não? Porque era quem ele procurava. Sabe o que Naamã faz? Naamã chega com um pacote de bênçãos, que é que ele ia entregar para o profeta, e ele procurou a menina, e disse assim: aquela palavra de Deus que você me falou, mudou a minha vida, eu tenho algo de Deus para você. Ah, pastor, isso não está escrito aí. Nós vamos achar um pouquinho à frente do capítulo 7, depois eu vou te mostrar o que eu estou falando dentro da Bíblia. Escute. Naamã vai lá e faz aquela festa. Não foi ingrato, ele agradeceu pela bênção que ele recebeu, ele voltou no profeta, ele voltou na menina, ele deve ter dado uma festa, a Bíblia não conta, mas se fosse eu, você, nós tínhamos dado uma festa, porque o leproso não podia comer junto com as pessoas, agora ele estava curado, ele podia sentar à mesa, ele podia ter uma mesa posta, ele podia fazer algo que estava ali. Olha aqui para mim. Às vezes a gente acha assim, olha, eu já ouvi muitas vezes isso, um desabafo aqui de sacerdote. Uma vez eu instituí lá em Portugal um envelope escrito assim, oferta de gratidão. A minha esposa, a primeira que falou comigo, ela nem deve lembrar, disse: amor, não põe isso aí não. Acho que lá na Getsemane tem, na Lagoinha tem. Alguém pensa assim: ah, por que eu tenho que agradecer um pastor ou um sacerdote ou um irmãozinho que você às vezes não lembra, que você pediu ele para orar para você? Por que eu tenho que agradecer ele? É simples. A Bíblia diz que o sacerdote ele tem direito ao couro e à coxa. Aquele que ministra tem direito à parte do sacrifício. Sim, está escrito. Não ponha na sua mente que pastor tem que andar de carro velho para já. Eu detesto carro velho, irmãos. Não, não pensa assim não. Se a igreja tem um pastor miserável, todos vocês serão miseráveis. Porque o sacerdote, ele traz de Deus para o povo. Se o sacerdote mora numa casa ruim, mesmo que a sua casa seja boa, ela não te trará alegria. Isso é bíblico. O couro e a coxa pertencem ao sacerdote. Ele tem que vender para sustentar a sua família. Quando você olhar para um pastor, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, que Deus tenha abençoado ele, ao invés de você ficar com inveja, dê glória a Deus. Aprenda isso. Glória a Deus, pastor, pela sua casa. Glória a Deus pela igreja que nós temos. Teve um irmão que disse para mim aqui assim, olha aqui, escute essa. Um irmão que estava nos ajudando aqui voluntariamente, e alguém disse para ele assim: você trabalha de graça para o povo da Moriá? Aquele povo é tudo rico. Aí eu disse assim, e eu fiquei esperando ele terminar a frase, né? Irmãos, olha para você ver a cabeça de um miserável, como é que é, de uma pessoa que é miserável. E ele disse assim para a pessoa que falou com ele, esse irmão que nem é da nossa igreja e estava aqui trabalhando, ajudando a gente. Ele disse assim: eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu comi sentado à mesa com eles. Mentira sua que eles não vão deixar você sentar à mesa nunca. Olha para você ver a mente de um miserável. Ele disse: pois eu toda vez que vou lá, eles me põem uma mesa para eu sentar, me dão café, cuidam bem de mim. E ele disse para mim assim: quantas vezes eles precisarem de mim, eu vou de graça. Sabe o que é isso? Uma mente inteligente. Às vezes a gente fica, tomara que não tenha ninguém aqui. Tem uns que dizem assim: ah, aquele fulano é rico, passa longe. Deixa de ser bobo, seu miserável. Você tem que parar com essa mente de pobre. Tem que parar com isso. Glória a Deus, porque Deus abençoou aquela pessoa. Glória a Deus que Ele encheu o seu celeiro.
Irmãos, não vem me falar que você gosta de comer carne moída a vida toda, que se tivesse uma picanha você dava glória a Deus. Para de ser hipócrita. E se você ficar assim, e há aquela hipocrisia, isso é hipocrisia. Quem aguenta ficar amarrando cabo de acelerador de Fusca a vida toda, irmãos? Os que estão rindo já amarrou bem os cabos de acelerador aí, viu? Igual o meu irmão dizia, eu rachava de rir. Ele dizia assim, rapaz, eu não sou pobre não, quando nós estamos mudando para Belo Horizonte em 1990. E alguém perguntava, vocês não tem carro aqui em BH? Ele disse, eu tenho. Que carro que você tem? Esses azuis que passam aí, tudo é meu. Ó. Azuis, vermelhos, eu ando na hora que eu quiser, com motorista particular e tudo. Diga para quem está ao seu lado assim, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui? Amém? Vamos adiantar, verso 20. Aconteceu uma cena terrível. São aqueles crentes mesquinho, miserável, que não pode ver os outros ser abençoado, que ele quer tomar a peça. Então Geazi, o moço de Eliseu, a Bíblia faz questão de frisar, homem de Deus, disse: eis que o meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que ele trazia. Ele correu para falar lá com Naamã. E Deus não tinha impedido nada, porque Deus não falou nada com Eliseu, nem que sim, nem que não. Quem tomou a decisão de não receber a oferta foi Eliseu, não foi Deus. E ele disse: o teu servo não foi em lugar nenhum, ou seja, eu nem saí daqui. Você está perguntando o quê? Outra mentira. O seu servo está aqui, olha, eu só fui ali e já voltei, meu senhor. Mentira. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Ele disse a Eliseu: Geazi, e disse: teu servo não foi em nenhuma outra parte. Mentira de novo. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Sabe o que ele estava dizendo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Olha aqui para memoriar, por favor. Quantas vezes eu pergunto para você assim? Às vezes a gente pergunta, né? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? E às vezes a gente insiste: está tudo bem mesmo? O nosso coração está ligado, irmãos. Deus, quando te constituiu ovelha nessa casa, Ele ligou o nosso umbigo espiritual. Essa semana eu mandei uma mensagem para alguém e ele disse assim: foi Deus que mandou você mandar essa mensagem? Não foi Deus não, eu que mandei. Deus não falou nada comigo. Ele disse: Deus mandou. Não é, é porque a gente olha para você, a gente sabe se você está bem. Nós estamos convivendo há 10 anos. Você olha para o Renato, você sabe se o Renato está bem. Você olha para o Renato, você sabe se o Renato está mal. Nós estamos convivendo há 10 anos. Geazi chega com aquela cara de mentira e diz: está tudo bem. Não está bem, precisa de ajuda. Peça ajuda. Eu peço a Claudiane regularmente, manda mensagem, pergunta às pessoas que querem ser visitadas, mas as pessoas vão se... Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem o quê? Quando a gente vai no médico, a gente precisa dizer a verdade. Deus mostrou para o homem de Deus que aquilo não estava assim. E aconteceu, para eu adiantar a história. Portanto, verso 27, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente para sempre. Então ele saiu diante do profeta e ficou leproso. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não vale a pena mentir. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Olha para mim. Geazi, agora chega e diga assim: olha, ô Eliseu, eu fiz uma coisa muito errada. E eu acredito que Deus já falou no seu coração, porque eu fui lá, rapaz, e eu peguei a oferta que Naamã
tinha para você, eu fiquei com ela. O que você acha que aconteceria com ele? A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança, mas ele não quis confessar. Quando você estiver diante de uma oportunidade em que Deus estiver falando com você na sua palavra, irmãos, quantas vezes a gente faz desafio, diz: eu quero orar por você, Deus está me mandando orar por você, ir na frente, mergulhar no Rio Jordão, confessar os meus pecados, e a pessoa vai de novo para casa, de novo leproso, de novo doente, de novo com problema, e a vida dele vai de mal a pior. E assim Geazi, que era ladrão das coisas de Deus, ele ficou doente. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês já notaram, a gente que é pastor fica mais atento a isso, porque tem época que a pessoa começa a reclamar demais da igreja, reclamar demais do pastor, reclamar demais dos membros, do louvor que está alto demais, e começa a reclamar demais, e a gente fica tentando segurar essa pessoa. Olha o capítulo 6 e o verso 1, o que diz? E disseram os filhos dos profetas a Eliseus: eis que o lugar que habitamos diante da face do Senhor está pequeno. Geazi foi embora, a igreja cresceu, até faltou lugar. O leproso saiu do meio deles, o espaço que eles tinham começou a ficar: nós precisamos aumentar. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá uma viga e façamos um lugar maior para que nós possamos habitar. Escute uma coisa: todas as vezes que Deus quiser curar você e você não quiser ser curado, Ele vai te levar para um lugar onde você não atrapalhe a obra dele crescer. Tem muitos de vocês aqui que me ouvem, que dizem que já foram chamados por Deus. Deus te dá visão, Deus te dá entendimento da palavra, Deus abre os seus olhos, Deus mostra a você o que está a fazer. O que você faz? Nada. Vai chegar uma hora que você vai precisar se apartar. Vou acelerar mais um pouco aqui. A Bíblia nos conta uma história que sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e subiu a Samaria e cercou-a. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. O que aconteceu? Samaria foi cercada e veio uma fome naquela cidade, uma fome muito grande. A Bíblia nos conta que chegou num dia que as mulheres estavam brigando por causa de comida, e elas mataram um menino, mataram o filho e a comeram, cozinharam e comeram. E no dia seguinte, a outra mulher que elas tinham combinado: hoje nós comemos o seu filho, amanhã a gente come o meu. E a mulher, na hora de matar o menino, não teve coragem de matar o menino. E eles chegaram para o rei e disseram: olha, rei, ontem nós comemos o nosso filho, e agora nós queremos comer o filho dela, ela não quer concordar. Era um caos total naquele lugar. De novo, aparece o homem de Deus. A Bíblia diz que ele profetizou e disse: amanhã, por essas horas, essa situação vai estar resolvida. Só que lá fora existiam 3 homens, mais um leproso. A Bíblia diz que eles estavam passando por tanta dificuldade, porque eles comiam a sobra da cidade. Olha aqui para mim, para você entender. Mas como a cidade estava passando dificuldade, o que acontecia lá fora? Os leprosos também não comiam, estavam também passando dificuldade. E um deles disseram assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós descermos na onde está o arraial dos sírios, nós também seremos mortos. Ou seja, morrer de fome e morrer por eles não faz diferença nenhuma, vamos descer até eles. Só que a decisão que eles tomaram, a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar, o exército inimigo começou a ouvir uma marcha muito forte de um exército que estava caminhando, e na realidade era só 4 homens. Deixa eu adiantar um pouquinho para você entender o que aconteceu. A Bíblia diz
que eles entraram nas tendas, porque os assírios eles fugiram com medo, ficaram com medo daquele exército e foram embora. E os homens que estavam lá fora, os 4 leprosos, resolveram comer e se fartar, e comer das coisas que foram deixadas para trás, até chegou um momento que quem estava no meio deles lá? Geazi. Porque ele tinha sido ficado leproso, a Bíblia diz que na mesma hora ele teve que deixar a presença do sacerdote e foi para onde? Para fora da cidade. E acontece uma coisa interessantíssima, porque a Bíblia diz o seguinte, que na hora que eles estavam comendo, ele gritou e disse: ei, eu já errei uma vez. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de não roubar o povo de Deus, de não roubar o que era de Deus, e eu fiz, e por isso fiquei leproso. Ele disse: não é razoável que nós comamos e nos fartamos hoje, sabendo que os nossos irmãos estão passando dificuldade. Vamos voltar lá, para que nós possamos comunicar o que Deus fez. A Bíblia não conta assim, mas no capítulo 7 você vai encontrar que a decisão tomada no coração de Geazi, em não tocar nas coisas, porque era do rei e era do povo, na hora que ele virou, ele ficou curado da lepra. O que o senhor quer explicar com isso, pastor? Eu vou te mostrar no capítulo 7 a cura dele. A cura sua vai acontecer quando você tomar a decisão no seu coração. Se você disser: eu não posso mais continuar assim, eu já errei uma vez diante do sacerdote, eu já roubei o que era do rei, e agora de novo eu tenho a oportunidade de fazer diferente. O que o senhor quer me explicar com isso, pastor? Quantas reuniões você veio e voltou do mesmo jeito? Hoje você precisa tomar uma decisão no seu coração. Olha isso. E disseram: entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos Sírios, e quem sabe eles nos deixam viver, viveremos, e se matarem, morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo de madrugada, para ir ao arraial dos Sírios, e chegaram à entrada do arraial dos Sírios, e eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos Sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis e os heteus, e eles vêm com os egípcios para virem contra nós. Eles viram que havia um povo muito grande, pelo que se levantaram e fugiram, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos no arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, os leprosos, entrada do arraial, entraram na tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e veste, a mesma coisa que Geazi tinha pegado da outra vez. Mas voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa. Então, verso 9, disseram uns para os outros: nós não estamos fazendo certo, não estamos fazendo bem. Esse é um dia de boas novas, é dia de evangelho, é dia de nós contarmos lá na cidade, e nós de novo estamos tomando uma decisão errada. É aqui que ele foi curado. Não fazemos bem. O que eu quero que você entenda? Existe momento nas nossas vidas que nós temos que tomar uma decisão se nós estamos no caminho certo ou não. Se você quiser ser crente de verdade, você precisa tomar uma decisão. Ele diz: não está correto o que nós estamos fazendo. Verso 10: então eles vieram e bradaram aos porteiros da cidade, anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá havia mais ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chegaram os porteiros, e estes anunciaram ao rei. Então dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda nos restaram, porque eles já estavam vendendo a cabeça dos jumentos. Lembra que eu falei por 80 ciclos de prata?
esses 5 cavalos estavam sendo protegidos 24 horas para ninguém comer eles na terra de Israel. Tomaram então, eles disseram, não vamos levar os 5, tomaram-se só 2 cavalos no verso 14 e 2 carros, e enviou ao exército dos sírios, ide e vede. Então eles foram e confirmaram que não havia mais. E então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, cuja mão o rei se apoiava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falava o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falou ao rei, dizendo, amanhã, quase a esse tempo, ou a essa hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo em Samaria. Agora o verso 8, capítulo 8, melhor dizendo, verso 4. O rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aí você queria que eu te provasse que Geazi foi restaurado da lepra, sim ou não? Olha o capítulo 8, o verso 4, onde Geazi foi parar. Onde ele está agora? Na presença do rei. E eu te pergunto, se ele tivesse doente, se ele tivesse leproso, eles deixavam ele entrar na cidade, sim ou não? Se ele estivesse doente, se ele estivesse leproso, ele ia ficar na presença do rei, sim ou não? Então Deus restaurou a lepra de Geazi no momento que ele tomou uma decisão no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Muitos de vocês vieram aqui muitas vezes. Muitos de vocês tomaram decisões erradas na caminhada cristã, erradas na vida. Pensamentos maus, os olhos vendo coisas que não devia. Mas Deus fez uma coisa com Geazi, irmãos. Olha aqui, Moriá, por favor. Sobrenatural. Geazi servia o profeta. Depois que ele arrependeu e tomou uma decisão de servir a Deus de verdade, Deus colocou ele para servir diretamente o rei. O que eu estou tentando te dizer? Há um tempo muito melhor preparado para você, mas você precisa tomar uma decisão no seu coração. Você precisa dizer assim, Senhor, eu não quero mais viver escondendo isso, eu não quero mais viver mentindo, eu não quero mais viver de momentos espontâneos ou aleatórios na vida espiritual. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser curado de verdade. Se for preciso mergulhar 7 vezes, eu vou fazer. Se for preciso abrir mão daquilo ou daquilo outro, eu vou fazer. Mas eu quero ser curado hoje, como esse homem foi. A sua decisão muda o seu destino. Eu não posso concordar, Moriá. Escute, por favor, que nós venhamos e voltamos para casa do mesmo jeito. Aquele dia Deus preparou aqueles 4 homens que estavam lá fora, leprosos, doentes, desprezados pela família, desprezados pela sociedade. Deus fez os seus passos serem ouvidos como se ouve uns passos de um exército, porque Deus estava dizendo, se Geazi voltar o seu coração para mim hoje, eu vou restaurá-lo e vou assentá-lo de novo à mesa do rei. É uma decisão que só você pode tomar. Eu quero que você fique de pé para eu orar por você. Mas você vai ouvir uma palavra que eu vou te dizer que talvez vá doer, mas eu preciso falar com você hoje. Qual é o nome que você tem de verdade? Geazi foi chamado de ladrão, de mentiroso, tentou passar por um profeta dizendo em nome do Senhor, recebeu na sua pele a sentença da lepra. Às vezes a gente olha para uma história como essa, escute por favor,
E a gente acha que não tem mais o que fazer, não tem mais jeito para um homem desse. E nós que somos humanos, normalmente é assim que agimos. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Eu já caí e já levantei muitas vezes. A única coisa que restou para Geazi seria aceitar a lepra e morrer lá fora. Mas Deus sempre dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Na hora que ele se viu diante de uma situação difícil à beira da morte, porque Samaria estava cercada, e eles decidiram invadir as tendas dos sírios, e Deus resolveu mudar a história daquele homem. Observa que na mesma hora eles continuavam cometendo o mesmo erro. Roubaram o ouro, roubaram a comida, roubaram o ouro, roubaram a comida. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que muitas vezes que você ouve uma palavra de Deus para mudar a sua história, quando você sai por aquela porta, as oportunidades para você cometer o mesmo erro estarão no mesmo lugar te esperando. Eles comeram e se fartaram, pegaram ouro e prata, até que ele caiu na sua consciência e disse: não é possível. Eu saí de novo do mesmo culto, eu saí de novo de outra reunião, eu ouvi de novo outra palavra e vou fazer a mesma coisa. Vou trair de novo a esposa, vou trair de novo o marido, vou mentir novamente, vou roubar novamente, ou vou tomar uma decisão para ver se Deus tem misericórdia de mim. E naquela hora, na decisão que Geazi tomou, a Bíblia diz que o Senhor restaurou ele da sua lepra. Fala para quem está do seu lado assim: olha, se você quiser. Não, mas diga com fé, irmão. Ninguém acredita nessas palavras fraquinhas, não. Diga: se você quiser ser restaurado, você precisa primeiro mudar a atitude do seu coração. Você tem que mudar. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa passar a agir diferente. Você precisa mudar a sua postura. Se você quiser ser respeitado, se você quiser ser respeitada, você tem que fazer valer o que você está querendo. Agora Deus sempre, olha aqui para mim, sempre nos dá mais do que nós esperamos. O que Geazi queria era pelo menos voltar para casa, pelo menos ter o direito de entrar de novo à cidade, pelo menos ter o direito de mais uma vez cumprimentar Eliseu, pegando na mão, porque eles conviveram juntos ali, caminharam juntos, mas agora ele foi expulso por causa da lepra. E agora chega o rei e diz para ele assim: Geazi, já que você está curado, senta aqui e conte-me as histórias de Eliseu. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? Mais uma coisa dentro da mensagem. A parte sofrida da sua vida vai virar história para glorificar o nome de Deus. Alguém vai olhar para ti e vai dizer assim: nossa, você é mesmo aquele ou aquela? Sente aqui e me conte um pouquinho de como Deus restaurou a sua história. Me deixa ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito para você. Me deixa ouvir um pouco. Irmãos, aprenda isso, por favor. Não queira fazer da parte ou da maneira mais difícil da nossa vida. Geazi precisou ser levado e expulso da cidade. Precisou perder a comunhão que tinha com Eliseu. Precisou passar por dificuldade para um dia dizer: Senhor, restaura o meu coração. O que Deus está tentando dizer para você nessa noite, através dessa palavra? Não espere chegar no fundo do poço para você clamar por socorro. Não espere as portas fecharem. Não espere o câncer chegar em você. Não espere a enfermidade bater na sua porta. Tome uma decisão agora
de servir a Deus de verdade, de fazer o que Ele pôs no seu coração, porque o que Ele decidiu para você não é o mesmo para mim. Tem muitos de vocês que Deus cobra regularmente: vai fazer a minha obra, vai pregar a minha palavra, fala com fulano, arrepende, e você continua lutando até a lepra te pegar totalmente. Será que vamos precisar chegar a essa situação? Ou hoje, se o Senhor está falando contigo, você vai ouvir e vai tomar uma decisão de ser diferente? Porque depois vem o quê? A primeira coisa que Geazi sofreu: o desprezo, o abandono da família, o abandono da igreja, o abandono dos amigos. Teve uma pessoa uma vez, uma esposa, que ela até brigava com a gente porque o marido dela vinha demais na igreja. Não tem tempo para mim, não tem tempo para nossa casa. Agora ela está orando, ligando e pedindo oração para a gente orar para ele voltar para a igreja. Ô irmãos, eu sou humano, mas a vontade de mim é falar assim: eu não vou orar não. Você brigou comigo muitas vezes para ele não vir para a igreja. E agora, pelo amor de Deus, leve ele de volta para a igreja. O que você quer me ensinar com isso, pastor? O que eu quero ensinar com você, a você, que você não precisa ser levado para fora do arraial para você tomar uma decisão. Entrega hoje o seu casamento para Jesus, para o Senhor. Entrega hoje os seus filhos para o Senhor. Entrega hoje a sua vida para o Senhor. Toma uma decisão. Resolva viver de verdade, que você vai ver se Deus vai ou não vai curar a sua lepra, se Ele vai ou não vai restaurar a sua sorte, se Ele vai ou não vai mudar a sua história. É hora de nós tomarmos uma decisão. Ah, pastor, eu tenho saudade daquele tempo que eu falava em línguas, que eu era cheio do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai visitar aquele rádio seu que só toca a tribulação? A primeira decisão que você tem que tomar é mudar o que entra pela sua mente através dos seus ouvidos. É mudar o que entra para a sua mente através dos seus olhos. Se você disser assim: chega, eu não quero mais essa lepra, eu quero que Deus me restaure, eu quero mudar a minha situação, Deus vai abrir a porta para você de novo. Vai fazer você entrar pela cidade, vai fazer você sentar na mesa, vai te dar honra, vai te renovar, vai te encher do Espírito Santo, vai te dar poder, vai te dar autoridade. Você será respeitado na sua casa, você será respeitado no seu trabalho, mas a decisão você tem que tomar, não sou eu. Eu preciso orar por você. Eu quero orar por você. E é muito triste para nós os pastores, é muito dolorido para nós os pastores, quando nós precisamos orar pela restauração de alguém. Restauração significa que alguém que era, deixou de ser, que tinha e perdeu, que teve o seu tempo. Agora orar por alguém para que ele continue firme, continue arraigado no Senhor, continue caminhando. Porque observa que Eliseu nem chegou perto de Naamã. Diz: você está tão contaminado que não dá nem para chegar perto de você. Vou orar por você daqui. Deus te abençoe. Creia e seja curado. Tem pessoas que chegam a esse ponto. Não seja essa pessoa hoje, mas seja curado antes de que essa enfermidade alastre o seu corpo por inteiro. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos comigo, nós vamos orar. Deus e Pai, no nome de Jesus eu apresento ao Senhor cada irmão que veio aqui, cada pessoa que decidiu essa noite vir ouvir essa palavra. É provado que o Senhor sim pode, sim o Senhor é capaz de restaurar uma lepra.
O Senhor é capaz de nos fazer sonhar de novo. Sim, o Senhor é capaz de nos fazer de novo profetizar. O Senhor é capaz, sim, de novo nos fazer pregar com intrepidez. O Senhor tem poder de nos levar de novo a sentar à mesa com o Rei. Por mais que a enfermidade, que os problemas tenham nos assolado, fazendo tirar a nossa honra, o Senhor pode nos restaurar. Eu confio em Ti, meu Deus. Eu confio no Senhor que essa palavra vai mudar vidas aqui. Porque nós cantamos no início dessa mensagem que não há ninguém que seja igual ao Senhor. Eu estou orando com muita fé e com muita certeza de que o Senhor pode restaurar a nossa lepra. Oh, Deus de Israel, que com as suas narinas soprou para que aquele mar fosse aberto e o sustentou para passar com os pés enxutos. Oh, Deus de Israel, que restaurou Geazi quando ele tomou uma decisão no coração dele. Deus de Israel, que curou Naamã quando aceitou as condições impostas pelo profeta. É a Ti que eu clamo nessa hora em oração. Traga a cura nessa noite, Senhor. Derrama o Teu bálsamo em cima dessa ferida que dói, e dói muito, e que muitos não sabem mais o que fazer. Não tem mais lágrimas para chorar, não tem mais palavras para dizer ao Senhor. Ah, não tem, porque se quisermos algo, primeiro precisamos de Ti receber. É, Deus, é a Ti que eu clamo nessa hora. É ao Senhor que eu oro com convicção de que Tu podes restaurar a nossa sorte. Se há alguém aqui nessa noite que está com seu coração voltado e arrependido, que está com seu coração sendo devolvido a Ti, está pegando o seu coração de novo e devolvendo a Ti. Se há alguém que entendeu essa palavra e disse sim ao Senhor, restaura ele agora, Senhor. Restaura ela, restaura ele. Dê de novo a esse homem, a essa mulher, as honras que ele perdeu. Oh Deus, de novo a alegria da salvação, o respeito dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. De novo o seu respeito ministerial, as honras que o ministério tem, devolva a ele, a ela agora, Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor não tem o poder apenas, o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode fazer o que eu estou te pedindo nessa oração. O Senhor pode limpar a nossa lepra. O Senhor pode limpar a sujeira da nossa roupa. O Senhor pode de novo colocar na nossa boca um cântico de alegria. Eu clamo a Ti agora, com muita vontade de receber esse milagre. Oh Espírito de Deus, que deu a vida àqueles ossos quando o profeta disse que eles precisavam reviver. Eu quero profetizar sobre esses ossos que estão aqui, sobre vidas que estão aqui apagadas, que elas sejam agora renovadas, sejam fortalecidas, que recebam no Teu Espírito Santo renovo, que sejam curadas neste culto e nessa hora para a glória do Senhor. Oh, de camando e de rache, enviou para minha machou de ai. Traga de novo a alegria da salvação aqui, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor os convide a sentar à mesa. Eu quero que o Senhor os tome pela tua mão. Faça-o perceber o carinho que o Senhor tem para conosco. Não é o lugar que estamos, é o lugar que o Senhor está que faz a diferença. Oh Deus, eu quero que o Senhor coloque a alegria no coração dessa igreja, o desejo de trazer almas, sabendo que seremos recompensados. Oh Espírito Santo, sopra o Teu vento aqui de paz, o Teu bálsamo de cura nesse lugar. Vai tocando em cada ferida agora, Jesus. Onde estiver um doente,
eu ministro sobre ele a tua cura. Onde estiver um oprimido, eu ministro sobre ele a libertação. Se há algum demônio assolando uma pessoa aqui nessa noite, eu ordeno que ele saia agora em nome de Jesus. Os vícios que têm prendido os jovens, os homens, as mulheres, eu te mando embora em nome de Jesus. Desfaça os teus laços pelo poder da oração, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Satanás, eu te ordeno, vá embora agora dessa família, em nome de Jesus. Vai abrindo, Senhor, os olhos deles, é o que eu te peço nessa oração. Vai fazendo esse povo ver de novo a oportunidade de entrar na cidade. Vai fazendo esse povo ver de novo, Senhor, a oportunidade de sentar à mesa com o rei. De novo poder falar com o sacerdote. De novo poder dar uma oferta. Toca neles agora, Jesus. Toca neste coração. Toca nessa mão que está sobre esse coração. Faça queimar sobre ele este fogo que arde de novo dentro dele, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, espírito contrário, eu te desfaço pelo poder da oração. Eu te desfaço pelo poder do nome de Jesus. Que essa palavra não caia por terra, que ela caia numa terra, melhor dizendo, uma terra fértil, e que venha produzir frutos em abundância. Restaura essa noite a sorte desse povo, Jesus. Dá a eles a convicção, a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar a mão quem está do seu lado. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui neste lugar, irmãos. Até os defuntos aí precisam ressuscitar hoje. Não é possível que vocês não estão sentindo o que Deus está fazendo aqui. Não é possível. Ninguém é como nosso Deus. Cante isso. Ninguém é como nosso Deus. Vamos fazer isso de um canto profético. Ninguém é como nosso Deus. Enquanto você canta isso, canta de novo, vai. Feche os seus olhos, vai cantando com os seus olhos fechados e eu vou profetizar. Ninguém, diga. Enquanto você vai cantando essa frase repetidamente, vai dizendo: eu quero que você coloque diante da frase que você canta todas as dificuldades que tem batido na sua porta. Cantando. Oh, ninguém acreditava que Geazi seria restaurado, mas ele foi o único que não perdeu a esperança. Você não pode perder a sua esperança, meu irmão. Você não pode perder a sua esperança. Eu posso ver Geazi cantando aquele dia, ele dizendo: ninguém é como nosso Deus. E Deus resolve restaurá-lo aquela hora. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Cante, diga isso, a sua dificuldade, diga a sua enfermidade. Você não é mais forte do que o Deus que eu sirvo. Oh, Deus vai salvar a sua casa. Deus vai salvar a sua família. Pelos olhos da fé você vai dizer: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. É desse jeito, diga. Esse lugar, sabe onde é? É a sua casa, é a sua família, é a sua vida, é a sua história. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, diga. Grandes coisas estão.
orar, diga assim: ninguém. Bem suave. Você não está com pressa. Ouça isso, enfermidade. Ouça isso, espírito que atormenta essa mente. Não há ninguém igual ao Deus que nós servimos. Oh, um Deus de braço forte, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que batiza, um Deus que sara as suas feridas, que limpa as suas vestes. Esse é o Deus que nós servimos. Olha aqui para mim, Moriá. Muitas vezes, o que eu disse? A coisa mais difícil que eu acredito que estava acontecendo na vida de Geazi era ele lembrar de onde ele um dia tinha estado. E muitas vezes no seu coração se arrepender e não poder fazer nada. Eu vi Eliseu ressuscitar aquele morto, aquele menino que tinha morrido. Geazi pensando lá no meio dos leprosos, do lado de fora da cidade. Eu vi isso acontecer. Eu vi quando as ursas saíram e mataram aqueles meninos por causa dele. Porque ele com certeza contava para os seus colegas ali de sofrimento as histórias que ele tinha. E muitas vezes você talvez diz a mesma coisa. Eu queria voltar. Eu queria de novo a alegria da salvação. Eu queria de novo o respeito da minha casa. Eu queria de novo a alegria de ser crente. Eu queria de novo Mas ele continuava fazendo errado. Talvez seja por isso. Você continua fazendo errado, não vai dar certo. Mas uma hora ele disse: eu não posso continuar errando. Diga comigo assim: hoje eu aprendi para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu preciso tomar uma decisão de fazer certo. Tem alguém aqui? Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa. Ei, homem, você é sacerdote lá dentro da sua casa, camarada. Olhe pelo seu marido, olhe pelos seus filhos, mulher. A Bíblia diz que é você que edifica a sua casa. Você tem que crer nisso. Você tem que olhar e dizer: é pelo meu braço que essa casa vai ser restaurada. Você marido, não, a Bíblia está dizendo que é pelo seu braço que a casa será edificada. É pelo seu braço, mulher. É pela sua autoridade, sacerdote. Creia. Você tem que encher de fé como eu estou hoje. Creia em nome de Jesus. Creia. Você não pode continuar do mesmo jeito. Não pode. Creia, em nome de Jesus, creia. Deus pode e Deus vai resolver. Você não pode perder as suas esperanças. Geazi não perdeu. Ele diz: um dia eu vou entrar nessa cidade. E curado. E eu vejo, irmãos, que a minha Bíblia diz que Deus não contém a um coração que esteja quebrantado. Está escrito desse jeito. Quando um coração se quebranta e diz: Deus, eu preciso do Senhor. Deus diz: pode contar comigo. Tá? Quer ser liberto? Diga isso para Ele: eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua mão, eu preciso do teu sustento, eu preciso sair de onde eu estou. Eu quero ser curado, e Ele vai te curar. Eu quero que essa semana
o Espírito Santo te faz lembrar dessa música que nós cantamos. Você vai cantar isso para as dificuldades lá. Você vai dizer: ninguém é igual ao Deus que eu sirvo. Eu tenho um Deus que restaura. Eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que purifica a pele, que nos faz entrar de cabeça erguida de novo na cidade. Eu tenho um Deus que tem um nome de poder, eu tenho um Deus de braço forte, eu tenho um Deus que me sustenta. Eu vou sair essa semana diferente, transformado pelo poder dessa palavra de Deus que veio para mim. Creia nisso em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos lá em cima, lá em cima. Eu profetizo um tempo novo para a sua história, em nome de Jesus. Tá? Um tempo de bênçãos, de colheita. A destruição será tirada. Haverá um tempo novo para você a partir de hoje. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Senhor, abençoa este povo que creu nessa palavra, Senhor, que coloca diante de Ti as suas dificuldades, as suas batalhas. Ajude eles em nome de Jesus. Estenda as duas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração lá em Cristo Jesus. Amém?